nós vamos agora conversar assim sobre obrigações de órgãos públicos. Existem algumas obrigações características desse segmento, ok? Então seriam as seguintes: primeira obrigação, que nós já conversamos sobre ela, inclusive lá nos exercícios, é de o órgão competente da Prefeitura Municipal de enviar à Receita Federal do Brasil relação de alvarás e habites emitidos para obras de construção civil. Segunda obrigação particular desse grupo de contribuintes é a de exigir CND. Órgãos públicos estão obrigados a exigir a prova de inexistência de débito das empresas quando vão contratá-las, quando vão, promover licitações das quais, participem as empresas. No caso dos órgãos públicos, lembrem-se que existem pessoas prestando serviço aos órgãos públicos que são segurados obrigatórios do regime geral. Então, relativamente a essas pessoas, não apenas os órgãos públicos terão que inscrevê-las, descontar as contribuições devidas por esses indivíduos que estão prestando serviço, sejam eles enquadrados na categoria de segurado empregado, sejam eles enquadrados na categoria de contribuintes individuais. E também terão os órgãos públicos que pagar contribuições patronais, os 20%, o SAT, GILRAT, incidindo sobre a remuneração desses trabalhadores. Vejam, quando se fala em pagamentos a serem efetuados por órgãos públicos, a primeira providência para que os recursos necessários a esses pagamentos se materializem é que o órgão público tenha previsto isso em orçamento. Então, existe uma obrigação que é a de os órgãos públicos consignarem dotações orçamentárias próprias, os recursos necessários à quitação das contribuições durante o exercício, tá? Então, eu vou colocar aqui essas obrigações, nós vamos conversando à medida que eu vou escrevendo, de modo que vocês possam dimensionar o conjunto de obrigações desse segmento de contribuintes. Vamos lá. Então, nós temos aqui, o item seria obrigações de órgãos públicos. Então, vamos à primeira possibilidade. A primeira possibilidade é no caso das prefeituras municipais. Prefeituras municipais têm a competência para emitir aqui, alvarás e habites para obras de construção civil. Então, é a atribuição, dessas prefeituras, através de órgãos competentes, emitir alvarás e habites. A obrigação delas prevista na legislação previdenciária, qual é a obrigação? A obrigação é de enviar à Receita Federal do Brasil relação de alvarás e habites emitidos no mês e o prazo para o envio é até dia 10
do mês seguinte inclusive foi desenvolvido um sistema para essa finalidade que se chama de Cisobra, tá? Permite inclusive as pequenas prefeituras emitir o alvará através desse sistema e também, né, enviar a relação de alvarás e habite, tá, para a Receita Federal do Brasil. Qual seria o objetivo dessa obrigação? O objetivo seria permitir à Receita tomar conhecimento da existência de obras, tá? Seria um dos mecanismos de controle, porque na medida em que existam obras em andamento, onde tem obra, eu devo pensar na existência de mão de obra atuando, né, nessas construções aqui. Mão de obra e mão de obra remunerada. Ora, se existe mão de obra remunerada, onde se paga remuneração, isso é fato gerador de contribuição, há que se verificar a existência do recolhimento de contribuições sobre a remuneração paga a esses empregados que atuam nas obras. Então, dessa forma, na medida em que a prefeitura emite alvará, a obra está começando, emite habite-se, a obra foi concluída, já está em condições de ser habitada. Isso aqui é indicativo do término da obra. A prefeitura envia a relação à Receita Federal do Brasil todo mês. A Receita Federal do Brasil terá a condição de ir em busca da regularização, na verdade, da verificação da regularidade, né, dessas obras. Como seria a regularização? É preciso que tenha matrícula SEI, tá, para a obra. É preciso que tenha contribuição recolhida. Essa obra determina também, no momento da sua verbação, que o cartório de registros exige a apresentação da CND. Então, se a obra começou, a obra teve o alvará permitindo o início, né, da sua construção, já foi liberada, terminou, liberada para ser habitada, e a Receita não tem matrícula, não foram recolhidas contribuições, o dono da obra ou o proprietário, enfim, não veio em busca da certidão negativa de débito, isso daqui é um indicativo de que a Receita deverá providenciar a checagem da regularidade dessas contribuições, ok? Vamos lá. Outra obrigação da qual falamos. Na Constituição Federal, lá no artigo 195, existe um parágrafo com a seguinte disposição: empresa em débito com a Seguridade Social não pode contratar com o poder público, e aqui a gente não está mais falando apenas de prefeituras, aqui seria, né, a administração pública em geral, nem dele receber incentivos fiscais ou creditícios. Então, é uma proibição. Empresa em débito não contrata com o poder público, nem dele recebe benefícios fiscais ou creditícios, não é verdade? Então, isso vai determinar o seguinte, que o órgão público
deve exigir a prova de inexistência de débito, vamos colocar aqui a certidão negativa de débito, mas poderia também ser uma certidão positiva com efeitos de negativa, tá? Da empresa quando esse órgão público for contratar. Então, quando da contratação da empresa. Então, se é caso de contratação pública, órgão público exige da empresa certidão negativa. Quando se tratar de licitação, o órgão público exige a certidão negativa. Quando se tratar de incentivo fiscal, tá? Incentivo ou benefício fiscal ou creditício a ser concedido pelo poder público, vai se exigir a CND. Então, o que acontece? Aquelas empresas que têm interesse em contratar com o poder público, em usufruir de incentivos, né? Tem interesse em usufruir de incentivos fiscais, vão providenciar a regularização das suas contribuições, das suas obrigações, no sentido de obter a certidão para levá-la ao contratante público. A outra obrigação importante que a gente detecta, tá, no âmbito da legislação previdenciária relativamente aos órgãos públicos é a de que os órgãos públicos devem consignar em dotações orçamentárias próprias os valores necessários ao pagamento de contribuições previdenciárias dentro do exercício a que se refere aquela previsão orçamentária, ok? E diz também no regulamento, vocês vão encontrar isso lá no artigo 269, que o desembolso das contribuições previdenciárias pelo órgão público, tá? Das contribuições previdenciárias deve ter prioridade absoluta no cronograma. Então, o pagamento das contribuições deve ter prioridade absoluta no cronograma de desembolsos a serem efetuados pelo órgão público. Então, a obrigação é de o órgão público consignar em dotações orçamentárias próprias, porque para que exista o financeiro, ou seja, o recurso necessário ao pagamento daquela contribuição incidente sobre a remuneração
de um servidor comissionado, exclusivamente comissionado, de alguém que presta serviço por prazo determinado para atender excepcional interesse público, de um prestador de serviço, contribuinte individual, de um fretista, enfim. Para que exista o desembolso, o que se faz necessário? Antes do financeiro, é necessário garantir o orçamentário. Então, onde tem orçamento, eu tenho o recurso. Caso contrário, isso não se materializa. Então, aqui eu tentei apenas apresentar, né, setorialmente as obrigações aí do grupo dos órgãos públicos, né? Sendo uma delas específica para prefeituras municipais, que é aquele caso da emissão da relação de alvarás e habites que deve ser enviada à Receita Federal para o controle de recolhimentos, de regularização de contribuições incidentes sobre mão de obra utilizada na construção civil. Na próxima aula, conversaremos sobre certidão negativa de débito. Até lá, minha gente.